Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil e na nossa plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo, no canal do YouTube Anotações de Processo Civil. Se você ainda não conhece a nossa plataforma acadêmica que está em constante evolução e construção, acessem arthurvieiracursos.com.br e lá tem uma série de cursos gratuitos para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito dos requisitos da execução. Então, requisitos da tutela jurisdicional executiva. Com relação aos requisitos da tutela jurisdicional executiva, é imprescindível que a gente retome a análise do princípio que nós já enfrentamos aqui, o princípio da formalidade da execução. O que significa o princípio da formalidade da execução? O Estado juiz reconhece que a atividade que ele está a desempenhar, a atividade executiva, a atividade da execução consistente no desempenho pelo Estado de uma sucessão de atos destinados a satisfazer a satisfação da obrigação, ela é agressiva demais. E por conta desta agressividade, o próprio Estado, ele acrescenta, ele acresce, ele rebustece uma exigência quanto aos requisitos formais. Então, o início do deflagrar do procedimento executivo, a ação executiva, a demanda executiva deve preencher alguns requisitos para que ela possa ser regularmente instaurada. Então, quanto a essa temática dos requisitos da tutela executiva, nós devemos falar aqui, inicialmente, dos requisitos genéricos de admissibilidade de toda e qualquer tutela jurisdicional, que em larga medida nós já enfrentamos, a questão ela é enfrentada mais, ela é vista em teoria geral do processo. Nós devemos enfrentar também a análise dos requisitos essenciais da obrigação e também a análise do título executivo. Então, esse tópico dos requisitos da tutela jurisdicional executiva, ele é subdividido em 3 itens. Na verdade, esse primeiro item nós não vamos perder muito tempo aqui, porque ele é analisado na teoria geral do processo. E nós vamos dedicar um vídeo para cada um dos outros itens, tá? Então, o primeiro item, que é o primeiro tópico, que é dos requisitos, dos pressupostos genéricos de admissibilidade de toda e qualquer tutela jurisdicional. Quais são eles? As condições da ação e os pressupostos processuais. Então, também na tutela executiva, nós devemos investigar as condições da ação, legitimidade e interesse, e os pressupostos processuais, tanto os pressupostos de existência quanto os pressupostos de validade, e assim também os pressupostos negativos. Então, a gente deve minimamente falar no juízo investido de jurisdição, nas partes capazes, na demanda regularmente formulada, na inexistência de litispendência, inexistência de perempção, enfim, nós temos na tutela jurisdicional executiva também, no primeiro tópico, a necessidade do enfrentamento da análise dos pressupostos genéricos de admissibilidade de qualquer tutela jurisdicional, condições da ação e pressupostos processuais. Então, para maiores considerações sobre condições da ação e pressupostos processuais, procurem nossa playlist ou nosso curso a respeito da teoria geral do processo. Bom, especificamente quanto à tutela executiva, nós deveremos ver, portanto, outros 2 tópicos, que é o título executivo e os requisitos próprios da obrigação. Então, o título executivo, ele contém uma obrigação. O título executivo, ele representa uma obrigação. Nós veremos inicialmente os requisitos os atributos necessários à obrigação, os requisitos inerentes à obrigação, os elementos inerentes à obrigação, e num próximo vídeo nós falaremos, portanto, a respeito do título executivo, tá certo? Então vamos nos concentrar aqui a respeito dos elementos da obrigação. Mas nós já podemos, com o que nós falamos até agora, enfrentar o artigo 783, que com o artigo 783, senhores verão que nós vamos casar os elementos que nós já falamos até então.
Artigo 783 do CPC. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então fala em título executivo, e fala nos atributos da obrigação. Obrigação certa, certeza, obrigação líquida, liquidez, e obrigação exigível, que é a exigibilidade. Tá certo? Também no artigo 786, nós veremos um fenômeno parecido no Código. Diz o artigo 786: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Então aqui ele falou do inadimplemento, que é um atributo lógico da tutela executiva, nós já falamos sobre isso. Quando se fala em execução relacionada ao processo civil, já pressupõe a ideia de uma execução forçada, uma execução coercitiva, uma execução que independe da vontade do devedor, porque ele descumpriu o ato. O seu ato volitivo era importante para a execução, para o cumprimento no plano do direito material. Aqui em sede de direito processual, quando se fala em execução, se fala implicitamente em execução forçada, independente da vontade do devedor, porque ele descumpriu a obrigação ao seu tempo. Então aqui fala, caso o devedor não satisfaça a obrigação, fala dos atributos da obrigação certa, líquida e exigível, e fala da necessidade de um título executivo, consubstanciada em título executivo. Então vejam o artigo 783 e o artigo 786, que dialogam e tratam a respeito desses requisitos específicos da execução, título executivo de um lado e os atributos da obrigação de outro. O título executivo, ele contém dentro dele uma obrigação, e essa obrigação deve ser revestida de alguns elementos, de alguns atributos. Quais são esses atributos? É o que nós veremos agora: certeza, exigibilidade e liquidez. Eu vou inverter aqui a ordem. O Código fala sempre em certeza, liquidez e exigibilidade. Realmente a liquidez, ela é um complemento da certeza. Eu geralmente inverto a ordem porque nós temos um próximo fenômeno, que é o fenômeno da liquidação de sentença, que se relaciona com a liquidez. Então eu falo da certeza, avanço para a exigibilidade, depois eu trato da liquidez já para avançar a liquidação, tá certo? Uma opção didática para fazer um link com o próximo tópico. Então, no que consiste a certeza da obrigação? Quando que uma obrigação é certa? Quando a gente fala em certeza, a primeira ideia que vem à mente é a ausência de dúvida. Nós temos certeza quando nós conseguimos eliminar qualquer tipo de dúvida. Nós temos certeza relacionada à obrigação quando nós conseguimos identificar todos os elementos constitutivos da obrigação. Quais são os elementos constitutivos da obrigação? Quais são os sujeitos, qual é a natureza e qual é o objeto da obrigação. Então, quem é o credor, quem é o devedor? Qual é a natureza? É uma obrigação de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia? E qual é exatamente o objeto da obrigação? Obrigação de dar. Dar o quê? Obrigação de fazer. Fazer o quê? Obrigação de não fazer. Deixar de fazer o quê? E obrigação de pagar. Pagar quantia. Mas qual? Quanta? Qual é a quantidade da quantia? E quando a gente fala do objeto, é essencialmente com relação ao objeto que se relaciona aquele elemento da liquidez. Por hora, vamos deixar ele separado, vamos ver a exigibilidade. O que significa dizer que a obrigação deve ser exigível para que você possa instaurar uma execução? Obrigação exigível é aquela que não está sujeita nem a termo, nem está sujeita à condição. Então, quando a gente fala em exigibilidade, isso significa, em outras medidas, a atualidade da obrigação. Ou seja, a obrigação é atual, a obrigação é exigível. O Estado pode empreender atos no sentido de exigir o seu cumprimento porque a obrigação é, em si, exigível. Então, a obrigação não pode estar sujeita a termo. Não teria graça a parte demandar uma providência executiva, o Estado agredir o patrimônio do devedor, se a obrigação não se venceu ainda. Você imagina que nós estamos em setembro de 2018, a obrigação
foi pactuado que o devedor tem até dezembro de 2018 para efetuar o pagamento, e agora, em setembro de 2018, o credor lhe procura para instaurar a demanda executiva. Você, como advogado, tem que falar o quê? Não, que não pode. Aquela obrigação ainda não é exigível. Porque nós devemos ter em mente que, assim como é um dever do devedor, óbvio, assim como o devedor tem o dever jurídico de cumprir a obrigação, ele também tem o direito de cumprir a obrigação nos moldes daquilo que foi pactuado. Então ele tem o direito de pagar até o último dia. Ele tem o direito de pagar nos moldes do que foi avançado. Então, se foi pactuado o pagamento no dia 31 de dezembro de 2018 e o termo final não chegou ainda, a obrigação é inexigível, não exigível. E nós não temos, portanto, formado todos os atributos da obrigação a ser executada em juízo. Tá certo? Um outro elemento que se relaciona à ideia da exigibilidade da obrigação, para que você possa reivindicar a tutela jurisdicional executiva, é a inexistência de condição. Quando a gente fala em condição, nós precisamos que, uma obrigação sujeita à condição, nós precisamos do implemento da condição para que nós possamos, portanto, reivindicar sua satisfação em juízo. Então você imagine que eu vire para uma das minhas filhas e digo a ela que se e quando ela vier a ser aprovada, uma das minhas filhas adora fazer balé, se e quando ela vier a ser aprovada no Bolshoi russo, se dedicar muito, se esforçar e colher os frutos desse esforço, conseguindo êxito no ingresso numa companhia internacional de dança, eu vou lhe presentear com um carro zero. No momento, ela ainda não conseguiu esse feito. Ela continua ensaiando, ela não tem esse objetivo, mas ela treina bastante, ela é muito esforçada, mas ela não fez, não cumpriu ainda. Você imagina que nesse caso hipotético ela tenha tentado, participou do certame e tomou ferro. Não conseguiu a aprovação. Nós temos alguma obrigação exigível? Não, porque aquela declaração unilateral de vontade, ela ainda está sujeita à condição. Nós precisamos do implemento da condição, nesse exemplo hipotético, da aprovação no certame num concurso internacional de balé, para que ela possa me exigir isso se eu não vier a cumprir a prestação. Então, para que nós possamos falar em obrigação exigível, nós temos que falar necessariamente numa obrigação que não está sujeita nem a termo, ou seja, nós já tivemos o vencimento da obrigação. Quando a gente fala que a obrigação não está sujeita a termo, é porque já está vencida. Quando a gente fala que não está sujeita à condição, é porque a condição já está implementada. Então, a obrigação ela é exigível quando nós já tivemos o vencimento ou quando nós já tivemos a implementação da condição. A obrigação ela é, portanto, exigível se ocorrer essas hipóteses e o devedor não cumprir com a sua parte da prestação. Tá certo? Bom, além de certa e exigível, a obrigação deve ser também líquida. O que é a liquidez da obrigação? Eu volto a lembrar os senhores. A liquidez é uma complementação da certeza. Tá? Nós vimos que a certeza se relaciona à perfeita identificação da obrigação e eliminação de dúvidas relacionadas à obrigação. Então nós temos a obrigação de identificar os sujeitos, a natureza e o objeto da obrigação. Pois em algumas obrigações, esse objeto ele pode variar quanto à qualidade e quanto à quantidade. Por exemplo, uma obrigação de dar, uma obrigação de entregar. Carro. Qual o modelo do carro? Faz toda a diferença. Se é uma Brasília ou se é um Audi TT, faz toda a diferença. E também a quantidade. Se é um carro ou uma frota de carros. Faz toda a diferença. Obrigação de pagar quantia. Faz toda a diferença se é 1 centavo ou 1 milhão de reais. Então, certas obrigações, uma grande quantidade das obrigações, além de você definir os sujeitos, credor e devedor, além de você definir a natureza, dar, fazer, não fazer, entregar,
pagar quantia. E além de definir o objeto, carro, cachorro, pintura, pagamento de dinheiro, você deve definir também a qualidade e a quantidade. Quando a gente fala em qualidade / quantidade do objeto, isso se relaciona à liquidez. Então a liquidez, ela se relaciona a uma especificação, uma complementação da certeza, tá? Então é uma complementação de um dos objetos da certeza. Acontece, senhores, que conforme nos informa o artigo 491, nós temos a excepcional possibilidade de, em um dos títulos executivos, então nós veremos que temos duas espécies de título executivo. Título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Em uma dessas duas espécies, nós podemos ter a excepcional possibilidade do título executivo ser formado sem esse atributo da liquidez. E aí ele vai ser um título, portanto, incompleto, que vai demandar uma complementação. Então, que título executivo é esse? É o título executivo judicial. Então, aqui uma primeira ressalva. Não se admite no título executivo extrajudicial que a obrigação não seja perfeitamente identificada. Então, no título executivo extrajudicial, é imprescindível, obrigatório, que a obrigação seja perfeitamente identificada no título executivo. Caso contrário, o demandante não vai conseguir o desfecho, desempenhar, o desenrolar da tutela jurisdicional executiva. O juiz, ao se deparar com o título executivo extrajudicial incompleto, que não possui, portanto, todos os atributos, certeza, liquidez e exigibilidade, um título extrajudicial ilíquido, ele não vai poder ser complementado no procedimento do título executivo extrajudicial, o que vai demandar, portanto, um indeferimento da tutela jurisdicional executiva. Terá que ser reivindicada uma tutela jurisdicional cognitiva. Mas no título executivo judicial, o artigo 491 nos traz aqui as excepcionais hipóteses em que o título executivo judicial pode ser ilíquido. Diz o artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, então veja, só na obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Até agora não tratou do que nós estamos falando. Até agora falou do pedido implícito. Até agora falou, mesmo que o pedido inicial tenha sido genérico, a decisão jurisdicional final tem que ser certa e determinada, que é a regra geral. Tem que ser certa e determinada e tem que tratar dos pedidos implícitos, que é isso que está falando, honorários, custas, juros, correção monetária. Bom, aí vem ali, agora vem o que nos interessa. Salvo quando, ou seja, salvo, exceção de tudo que ele falou até agora. Então são hipóteses, salvo. Esse salvo se relaciona às hipóteses em que não precisa que tenhamos uma sentença, um título executivo judicial perfeito e acabado. Um título executivo judicial líquido. Então, olha lá, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação. Está lá no caput, lá em cima. E a extensão da obrigação é exatamente o atributo essencial da liquidez. A liquidez é a definição, a extensão da obrigação. E aí vem o salvo, ou seja, hipóteses nos incisos, hipóteses na qual você não precisa, na sentença, definir a extensão da obrigação. Então, salvo quando, o inciso primeiro, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Inciso segundo, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecido na sentença. Então, nessas hipóteses excepcionais do artigo 491 e os seus incisos, nós teremos o que se chama de sentença ilíquida. Pois se a sentença é ilíquida, nós teremos um outro procedimento, que é o procedimento que é destinado a atribuir liquidez a essa sentença. Porque, volto a dizer,
A tutela jurisdicional executiva só pode ser iniciada uma vez que nós tenhamos um título executivo com os 3 atributos: certeza, exigibilidade e também a liquidez. Certeza, liquidez e exigibilidade. Se nós temos um título executivo, uma sentença que é certa e é ilíquida, nós não podemos dar início à tutela jurisdicional executiva, à fase de cumprimento de sentença, porque falta liquidez. E aí nós teremos um procedimento que é o chamado procedimento de liquidação de sentença. A liquidação de sentença está prevista está disciplinada a partir do artigo 509, artigo 509 ao artigo 512 do CPC. Como esse vídeo já está extenso, eu vou fazer uma pausa e vamos tratar da liquidação de sentença no próximo vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus, portanto, até uma próxima.